Olá a todos, meu nome é André de Faria, sou oficial substituto no primeiro serviço registral de imóveis. Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Notarial e Registral e fui convidado aqui pelo diretor da Enoreg Rio, Dr. Alex, também oficial do 4º Serviço Registral de Imóveis, para falar aqui sobre algumas decisões do Conselho de Magistratura. O Conselho de Magistratura é quem lida com as questões do direito notarial e registral aqui no estado do Rio de Janeiro. Eles analisam em sede de reexame obrigatório ou em sede de recurso os casos de dúvidas ou consultas levantadas pelos registradores, também notários. O Conselho de Magistratura ele é composto por 10 desembargadores, dentre eles o presidente e o corregedor do Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, esclarecido que é o Conselho de Magistratura e a sua relevância no meio notarial e registral desse estado, eu separei alguns acordos para poder falar para vocês terem conhecimento, bem como ter uma ideia quanto o andamento do entendimento lá do Conselho. Algumas decisões deles são controvertidas, outras são bem interessantes, mas nem todas elas são de conhecimento de todos. Bom, lembrando que os acordos aqui mencionados, eles são públicos, são facilmente encontrados no site do Tribunal de Justiça. Vamos começar pelo acórdão do processo 2015, julgado em 29 de janeiro de 2019, em que, segundo o ofício de Araruama, suscitou dúvida quanto ao requerimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, representando a União Federal, no sentido de obter gratuidade em 300 certidões de ônus reais em nome de certos executados. Tanto a serventia quanto a Procuradoria apresentaram suas alegações e a sentença julgou a dúvida improcedente, ou seja, as certidões deveriam ser emitidas gratuitamente para a União Federal. Conformado, o registrador apresentou recurso ao Conselho de Magistratura e da lavra magistral da desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, o acordo esclareceu o seguinte: inicialmente, importa esclarecer que há no nosso ordenamento jurídico 2 tipos de dúvida. A primeira, a dúvida disciplinada no artigo 198 da Lei 6.015/73, concernente sempre a tema registral, para a qual apenas a parte que requer o registro tem legitimidade, inclusive recursal. A segunda hipótese, a dúvida sobre cabimento de gratuidade de justiça prevista no artigo 38 da Lei 3.350/99, aqui do Estado do Rio de Janeiro, e no parágrafo 8º do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. E tornou claro que a dúvida sustentada era a segunda e não a primeira. Normalmente, há um entendimento que o registrador não tem legitimidade para recorrer nos casos de gratuidade, até por conta do enunciado número 10 do Conselho de Magistratura. O que diz esse enunciado? Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a matéria tratada na dúvida ou consulta acerca de pedido de gratuidade de justiça relativa a emolumentos. Portanto, esse enunciado torna claro que não pode recorrer. Se recorrer, não tem legitimidade. Mas daí continua a desembargadora, esclarecendo que a Lei Estadual 3.350 e o novo Código de Processo Civil não deixam dúvida de que há possibilidade de interpor dúvida para questionar a gratuidade de justiça quanto aos emolumentos dos notários registradores. Ela ainda salientou: a Lei Processual de 2015 inovou e tem agora procedimento judicial específico para tal, de modo que patente o interesse de agir e a legitimidade. Legitimidade, inclusive, recursal. Claro, já que se trata de interposição de procedimento judicial perante o juízo próprio para decidir questões registrais e a regra é o duplo grau. E ainda mais pôs em xeque o enunciado número 10 do Conselho de Magistratura antes mencionado, que é de 8 de maio de 2014, portanto anterior ao novo Código de Processo Civil. Aqui ela diz: resulta então que não mais vigora o enunciado número 10 do Conselho de Magistratura, que dispunha a não caber recurso na dúvida ou consulta acerca de pedido de gratuidade de justiça relativa a emolumentos, porque ele é anterior e está contrário ao novo CPC, cujas regras se aplicam de imediato, estando o processo em curso. Resulta, então, que não mais vigora o enunciado número 10 do Conselho de Magistratura, que dispunha a não caber recurso na dúvida ou consulta acerca do pedido de gratuidade de justiça relativa a emolumentos,
porque ele é anterior e está contrário ao novo CPC, cujas regras se aplicam de imediato, estando o processo em curso. A apreciação acurada desses temas levou o douto Procurador de Justiça, em longo e profícuo parecer, a opinar pelo provimento do recurso. O acordo finaliza da seguinte forma: totalmente procedente se mostra, pois a dúvida sobre a gratuidade de emolumentos pretendida pela parte, que não fez prova da necessidade do benefício, como exige a lei, e foi declarado pelo órgão especial. Não estando demonstrada a hipossuficiência, como de fato não está, não se pode afastar o pagamento do ato registral já realizado devido por lei, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei Federal 8.935/94. Deve, além do mais, ser ressaltado que os emolumentos têm natureza alimentar. Diante de todo exposto, vota-se no sentido de conhecer e dar provimento à apelação e julgar procedente a dúvida. Agora, em questão de entendimentos para ambos os lados, para os casos de cancelamento por perempção de hipoteca registrada há mais de 30 anos. Primeiramente, um acordo de um processo de 2015, julgado em 9 de junho de 2019, em que o terceiro ofício de justiça de Campos Goytacazes suscitou dúvida a requerimento formulado pelo interessado no sentido de averbar o cancelamento das hipotecas, registradas em 11 de março de 1963, com relação a 2 fazendas e tendo como credor uma autarquia federal. O oficial registrador deixou de atender o pedido das partes por entender que deveria haver uma autorização do credor àquela autarquia federal, nos termos do artigo 251 da Lei 6.015. A sentença julgou a dúvida procedente para que não fosse realizada a averbação do cancelamento das hipotecas por perempção. Em razão de recurso de duplo grau obrigatório, a questão foi submetida ao Conselho de Magistratura e, sob análise do desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, foi provido recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a dúvida, ou seja, para autorizar o cancelamento das hipotecas por perempção. A perempção, por sua vez, é modalidade de prazo decadencial, caducidade. Diante disso, é possível o interessado requerer o cancelamento nos termos do artigo 515, parágrafo 2º do Código de Normas. E cita também o ilustríssimo registrador aqui do Rio, Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho, com seu livro Direito Registral Imobiliário, Teoria Geral, volume 1. O artigo 1485 do Código Civil e o artigo 238 da Lei de Registro Público cuidam da hipótese de perempção da hipoteca, que é seu cancelamento em virtude do transcurso do prazo, 30 anos, contados de sua constituição. Controvérsia existe quanto ao fato de esse tipo de cancelamento depender ou não de ordem judicial. Apesar de tecnicamente válida a posição de que poderá haver o cancelamento pelo oficial registrador, inclusive por ato de ofício, sem necessidade de intervenção judicial, como já decidido reiteradas vezes pelo Conselho de Magistratura, a prudência recomenda que pelo menos haja requerimento da parte. Agora, diametralmente oposto, temos essa questão do cancelamento de hipoteca por perempção, de um acórdão de 15 de março de 2018, num processo de 2016, da relatoria da desembargadora Denise Vacari Machado Paz, com um procedimento de dúvida suscitado pelo terceiro ofício de Teresópolis, quanto a pedido de cancelamento de hipoteca escrita em 21 de fevereiro de 1980 na matrícula. O registrador esclareceu que deixou de efetuar a averbação pleiteada, pois o título apresentado não é hábil à averbação pretendida, tendo em vista o disposto no artigo 515, parágrafo 1º do Código de Normas. A sentença julgou improcedente a dúvida, autorizando a averbação requerida. Mas o Conselho de Magistratura reformou para julgar a dúvida procedente, ou seja, para não autorizar o cancelamento da hipoteca. No voto da desembargadora, a dúvida é um procedimento administrativo formulado pelo oficial do registro de imóveis a requerimento do apresentante do título para que o magistrado se pronuncie sobre a legalidade ou não das exigências realizadas, conforme artigo 198 da Lei 6.015. Assim sendo, tal procedimento não pode abranger questões de autoindagação jurídica que devem ser tratadas no âmbito da jurisdição contenciosa. Em outras palavras, de acordo com a Lei de Registros Públicos, cabe à parte buscar a autorização ou a declaração de quitação do credor, no sentido do gravame hipotecário, não sendo bastante a mera alegação do transcurso do lapso temporal
pois não há presunção absoluta de que houve a quitação da integralidade do débito. Daí não há de ser no âmbito da respectiva vara com atribuição de registros públicos ou no Conselho de Magistratura que há de ser decidida essa questão no âmbito do procedimento administrativo. E ainda a magistrada destaca o seguinte manifestação da Procuradoria: não sendo possível a declaração do credor, deverá o mesmo ser intimado para tomar ciência da providência do cancelamento do gravame de hipoteca, o que não é possível em sede de procedimento de dúvida, onde é apenas analisado se o oficial formulou as exigências de acordo com as normas legais. Por fim, a desembargadora enalteceu o registrador. Desta forma, dou bem o oficial registrador a suscitar dúvida em questão, pois lhe cabe zelar pela segurança das relações jurídicas. Por último, trago aqui uma questão muito debatida na minha serventia, que por fim suscitamos dúvida. A questão principal era a possibilidade de uma compra e venda por um valor vil ou valor irrisório. Exemplo, venda de um imóvel por R$500. Por conta do valor irrisório, na transação, nos indagamos se isso não poderia ser eventual burla ao fisco, porque sendo doação, o imposto a ser recolhido é devido ao Estado e sendo uma transação onerosa, o imposto é devido ao município. Portanto, em 2014, nós suscitamos dúvida, nós do primeiro Serviço Registral de Imóveis, suscitamos essa questão à vara de registro público, que posteriormente foi apreciado pelo Conselho de Magistratura. O interessado, dentre outras questões, se manifestou no sentido de que o valor atribuído tem caráter subjetivo por livre estipulação entre as partes, não havendo qualquer impeditivo legal para tal estipulação. Em atendimento à promoção ministerial, foi chamado a se manifestar o ofício de notas, que esclareceu: não disponho de atribuição para opinar sobre o preço irrisório convencionado pelas partes, conforme constou na escritura de compra e venda. Também foi solicitado pelo juiz da vara de registros públicos da comarca da capital o parecer da corregedoria, que se manifestou no sentido de que, não havendo irregularidade cartorária, ela não poderia emitir qualquer opinião acerca do mérito da questão. O MP se manifestou quanto ao valor, informando que sim, o valor era irrisório, mas que entendia que o oficial não tem legitimidade para questionar o valor da compra e venda. A sentença julgou improcedente a dúvida suscitada e, em razão do duplo grau obrigatório, mesmo sem haver recursos das partes, os autos foram remetidos ao Conselho de Magistratura, onde foi analisado em 24 de maio de 2018 e foi mantida a improcedência da dúvida. O desembargador Luiz Fernando de Andrade Pinto entendeu que, de fato, o preço lançado foi irrisório. No entanto, o ITBI foi recolhido corretamente, com base no valor venal atribuído pela Fazenda Municipal, e não houve qualquer questionamento quanto ao órgão competente. Haveria interesse do fisco em questionar o valor do negócio jurídico em razão do tributo a ser cobrado, mas o poder público cobrou o que entendia devido, tendo sido recolhido o imposto. Se algum terceiro se sentir prejudicado, poderá questionar, mas o registrador não tem legitimidade para questionar o valor livremente atribuído pelas partes. Além do que, o registro permite dar publicidade às condições do negócio, que facilitaria qualquer interessado eventualmente impugná-lo dessa questão. Prezados, no momento é só. Agradeço aqui o convite da Inoreg, principalmente o Dr. Alex, e aguardo vocês numa próxima. Tchau, tchau.